Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Estamos chegando na reta final sobre vendas, conhecimento especializado em vendas, tá? Percorremos um caminho bastante e consideravelmente extenso até agora. E esse caminho vai chegar num ápice, num clímax neste submódulo. Vamos lá, olha só, confiança e valor sobre vendas. Perceba que muita gente acaba me perguntando: pô, Carbone, como é que eu faço para confiar no valor que eu entrego para as pessoas? Esse valor, ele vem à medida que você vai percebendo o impacto real do seu serviço nos seus clientes. Vamos voltar aqui para conversar um pouquinho sobre isso. O que é impacto real? É impacto em nível de satisfação? Também. É impacto em, por exemplo, percepção subjetiva? É mais ou menos, tá? É impacto em faturamento, em lucratividade? Sim. É impacto em, por exemplo, você que trabalha como coach, ou como psicólogo, ou como mentor, você que vende os seus serviços de maneira geral. É a vida do seu cliente ficar melhor desde que você chegou? Isso. E ficar melhor em que sentido? Em todos, mas principalmente no sentido financeiro. Você tem que ajudar as pessoas a ganharem mais dinheiro, independentemente de qual seja o seu ramo de atuação. Pô, Carbone, mas como assim? Quer dizer que, por exemplo, até um cabeleireiro tem que ajudar? Sim. Até um eletricista? Sim. Sim. Tenha isso em mente. Ajude as pessoas a ganharem mais dinheiro com o trabalho que você faz na vida delas. Mesmo que a sua área não tenha muito a ver com, por exemplo, ganhar dinheiro, tá? Vamos supor que você não tem muito a ver com área de consultoria, por exemplo. Se você acha isso, ou se realmente essa é a sua área, então, mesmo assim, faça as pessoas ganharem mais dinheiro. Como? Melhorando a vida delas, em medidas tangíveis. Quanto mais você conseguir melhorar a vida das pessoas em maneiras tangíveis, em maneiras mensuráveis, objetivas, mais será a sua confiança no valor que você entrega para as suas pessoas, tá? E para as pessoas de maneira geral. Então, o valor, ele tem uma medida muito quantitativa. A confiança, ela é uma consequência dessa medida objetiva. A confiança, ela é subjetiva. E ela é, em grande parte, baseada em um dado objetivo. Outra coisa, você pode, por exemplo, ser uma pessoa super confiante, mas absolutamente desapegada, desassociada, descolada da realidade? Pode. A pessoa pode ter confiança em algo que não entrega. Isso geralmente é uma dúvida, por mais que legítima seja, acaba sendo uma dúvida meio que incoerente. Eu vou explicar por quê. Quanto mais você se preocupa em entregar um bom serviço, mais você demonstra que você está preocupado em entregar um bom serviço para os seus clientes. Sabe aquela coisa da síndrome de impostor, de você achar que não é bom o suficiente, não é bom o suficiente para entregar o que você entrega para as pessoas? Geralmente isso é uma demonstração de insegurança, medo, por conta de falta de dados para embasar a entrega que você faz na vida das pessoas. Portanto, reúna depoimentos, reúna transformações, reúna fotos de antes e depois, reúna dados, seja em relação a você, seja em relação às pessoas que você atende, às pessoas que você ajuda, para você comparar como é que estava antes e como é que está agora. Estatisticamente, a ideia é que você torne a vida das pessoas melhor. Significa que toda pessoa terá a vida dela melhor em relação à influência que você exerce na vida delas? Não necessariamente. E isso não quer dizer que é algo relacionado à qualidade do seu trabalho, mas sim porque é algo relacionado à pessoa. Agora, estatisticamente, a ideia é que a vida das pessoas seja melhor com a sua presença. E isso requer esforço, requer atenção, requer esmero, cuidado, sabe? Requer
um esforço, basicamente, sabe? Suor. Para você suar, cara, para você tornar a vida das pessoas melhor, não é só trabalho duro, é trabalho inteligente. Isso significa que muitas vezes a quantidade, quando ela aumenta, acaba sendo mais prejudicial. Às vezes você precisa estar mais distante das pessoas para a mudança que você exercer na vida delas seja mais efetiva. Então, nem sempre você estar mais perto das pessoas ou mais tempo passando com as pessoas, isso será melhor para você. Às vezes, menos é mais. Então, às vezes, você fazer aquelas mudanças pontuais na vida da pessoa para que ela fique melhor, te dará melhores resultados a longo prazo. Então, tenha em mente que a confiança que você tem no valor que você entrega, no valor que você tem de mercado, vem à medida que você vai percebendo o impacto real do seu serviço nos seus clientes. Agora, olha só que beleza. Seu primeiro cliente é você. E vamos fazer uma pausinha engraçadinha para conversar sobre isso. Como assim? Meu primeiro cliente sou eu mesmo? Exatamente isso. Seu primeiro cliente é você mesmo, você mesma. E tem gente que acaba interpretando erroneamente, talvez, essa frase. Por quê? Não é porque, por exemplo, vamos supor que você trabalhe com advocacia. Não é necessariamente que você vai advogar a própria causa, ou que você advocará ou advogará, seja lá qual for a inflexão do termo, no seu dia a dia, em tudo que você faça. Mas quer dizer que a transformação que você oferece para as pessoas tem você na lista. Tornar a vida das pessoas melhor inclui você. Tem gente que não guarda esse tipo de verdade com certa relevância. Tem gente que vive só pelo próximo. É um erro. E tem gente que vive só por si mesmo. Também é um erro. Então a ideia é você viver pelos próximos, pelos outros, sim, bacana, legal, e por você também. É o equilíbrio, lembra? É o balanceamento. Você melhorar a vida dos outros enquanto melhora a sua própria vida. E às vezes significa que você vai ter que melhorar a sua vida primeiro, para depois você melhorar a vida dos outros. Entende? Às vezes você precisa fazer um curso, às vezes você precisa se aprimorar, afiar o machado, às vezes você precisa ir para um retiro, às vezes você precisa tirar férias, às vezes você precisa cuidar de você, ir para um spa, fazer seja lá o que for, uma liberação miofacial, por exemplo. Às vezes você precisa fazer uma massagem mais específica, seja lá o que for que você vai fazer, contanto que você torne a vida das outras pessoas melhor. Quando você tem esse tipo de valor na sua conduta, pode ter certeza que você vai ter noção do valor que você tem na vida das pessoas. E isso vai melhorar o quê? A sua negociação com os outros. Então, por exemplo, a pessoa vem lá e, pô, mas isso tá muito caro, ou não tenho tempo para isso, são as desculpas mais comuns. Cara, quanto maior a sua noção de valor próprio, menos isso te afeta. Às vezes até te alegra, porque um cliente tranqueira que fala que acha muito caro ou que não vê valor no seu serviço, é até melhor que ache dessa maneira, porque assim libera espaço para clientes que te valorizam. E qual que é a maneira de valorização dos clientes mais comum? É o pagamento. Simples assim. Dinheiro, tá? Então, como é que funciona na prática de você ir desenvolvendo essa crença de valor? Vai reunindo depoimento, vai reunindo provas de antes e depois. Vai reunindo, quanto mais evidências você tiver da transformação boa que você causa na vida das pessoas, melhor será para o seu ego ter mais confiança numa hora de negociar com alguém. Isso é um tipo de obstáculo, digamos assim, que todo mundo, uma hora ou outra, vai ter que superar. Uma hora ou outra, o seu tempo vai ficar ocupado com atendimento a clientes. E aí você vai ter que, ou das duas, uma, ou trocar cliente por outro e manter o preço, ou aumentar o preço. E aí ver quem é que paga mais, tá? Ao invés de esse tipo de conduta ter uma mentalidade, digamos assim, de prostituição,
que já aconteceu de cliente meu falar isso para mim, né? Ah, mas eu não quero fazer isso porque de repente eu acho que eu posso estar prostituindo o meu tempo e tudo mais, e não é bem assim, legal? Então, às vezes, a pessoa fica com receio de se valorizar. Às vezes a pessoa acha que está prostituindo o tempo, quando na verdade ela está se valorizando mais. E aí tem todo aquele lance de, putz, sabe, será que vale a pena? Melhor um pássaro na mão do que dois voando, e uma série de outras, sabe, crenças e pequenas crenças limitantes que acabam atrapalhando a pessoa na hora de você se valorizar mais. Então perceba, você se valorizar mais é uma consequência natural do impacto do trabalho que você tem, ou melhor dizendo, do impacto do seu trabalho na vida das pessoas. Tá? Então, isso é uma consequência natural de quanto mais demanda você gera. E tem muita gente que acaba se auto-sabotando para não gerar demanda o bastante para não, por exemplo, valorizar mais o próprio trabalho. Tá? Então, veja se de repente esse não é o seu caso, ok? Bora voltar lá para a tela. Seu primeiro cliente é você, portanto, trate-se bem. Cuide de si próprio, de si própria, tá? E entenda o valor do seu serviço à medida que você gera demanda, só que não é qualquer demanda, é demanda qualificada ao que você entrega para elas. Não pode ser só qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa específica com perfil de comprador ou de compradora do seu produto, da sua solução. Essa demanda qualificada você só vai entender na prática como? Vendendo, fazendo. É aí que você percebe a prática. Vendendo e fazendo. Agora, faça, testa. Se depois você precisar fazer algum ajuste, beleza. Mas primeiro faça, primeiro testa e vê no que dá. Agora, faça. Lembra a questão da coragem que a gente conversou anteriormente? Então, coragem você vai ganhar fazendo, tá? Você vai ganhar na prática. Olha só, outro insight espetacular aqui para você. As recompensas na vida são sempre proporcionais à qualidade e à quantidade do serviço prestado. É por isso que eu falo a questão do equilíbrio. Não é só quantidade, também não é só qualidade. Tem que ter um pouco dos dois aí no meio. Vamos supor, se fosse só qualidade. Fulano acha que meu trabalho é incrível. Tá bom. Fulano paga o suficiente para você não precisar trabalhar para mais ninguém? Ah, não. Então, trabalhe para mais pessoas. Ou seja, a quantidade do seu serviço também importa. E a qualidade também importa. Então, é uma questão de você encontrar qual que é o equilíbrio perfeito no seu caso, tá? E olha só, como é que você mede essa qualidade e essa quantidade? Pela transformação efetiva na vida dos seus clientes. E por que eu falo transformação efetiva? Porque poderia ser qualquer outra transformação, poderia ser uma transformação cosmética, poderia ser uma farsa. Então, é transformação efetiva. A melhor maneira de você medir isso é com o quê? Com resultados objetivos. E isso é o que é muito incômodo para muitas pessoas. Tem muita gente que foge da objetividade, por quê? Tem aquele certo, putz, melhor não ver isso, sabe? Deixar debaixo do tapete, porque a realidade objetiva incomoda. A verdade incomoda a quem está acostumado com mentiras. Agora, uma coisa é não se alongue demais num fato, porque fatos mudam, as situações mudam. Então, não se alongue demais, por exemplo, numa situação de revés e nem numa situação favorável. Beleza, vitória, bacana, legal, agora e agora? Qual que é o próximo, entendeu? Imagina se qualquer surfista fosse se alongar demais numa onda que ele estivesse pegando e deixasse de se preocupar com a próxima onda e com o equilíbrio e a gestão do próprio peso e contrapeso dele em relação à prancha, em relação às ondas. Cara, é um refresh, digamos assim, uma sincronização contínua com a realidade. Tá? Essa transformação efetiva se dá em mente, em corpo e em espírito. Três áreas diferentes: mente, corpo, espírito.
Então, não é só transformação física, transformação pecuniária. A transformação também é em mente, ou seja, pensamentos, qualidade de pensamentos, tipo de raciocínio, em espírito também, propósito, o fogo, a chama, o nível super saiyajin da pessoa. Se ela pelo menos é capaz de entrar no modo super saiyajin, por exemplo, em determinados contextos. Como assim, Carbonão? Você que não conhece Dragon Ball. Cara, modo super saiyajin é você, digamos assim, romper a barreira tridimensional de limitações, coloquemos dessa maneira, tá? E você subiu um nível de limite de poder, quando você é uma espécie de canalização de energia inteligente, de energia infinita. Então, quanto mais você sentir uma espécie de vontade para canalizar essa energia infinita, essa energia inteligente, quando essa vontade ela sobe uma espécie de um degrau, não é uma subidinha, é um degrau a mais, pode se considerar nesse sentido um evento para você. Opa, presta atenção, de repente pode ser um modo Super Saiyajin. Só não garanto que você vai ficar com o cabelinho loiro e com a aura igual o desenho, tá? Mas a premissa é a mesma, tá? O desenho é uma representação do mundo. Então, entenda o que é representado através desse tipo de peça de mídia. E, portanto, coloque isso em prática na sua vida. Valorize-se, valorize o seu trabalho, valorize o seu tempo, valorize os insights que você dá. É aquela história de saber qual parafuso apertar. Aquela história lá do navio que estava carregando um monte de ouro e enguiçou no meio do oceano, chamaram um tiozinho lá, ele desceu lá de helicóptero, foi lá, deu umas marteladinhas, sacou uma chave Phillips enfadonha e o navio voltou a funcionar tranquilamente, tá? Aí ele fez a nota fiscal lá do trabalho dele, apertar um parafuso ou dar uma martelada, ou enfim, R$ 1 ou $1. E saber qual parafuso apertar, saber qual marteladinha dá, onde dá, 999.999 dólares, entendeu? Então a questão é, a aplicação do seu conhecimento tem muito valor, tanto quanto a ferramenta em si. E essa aplicação você pega com a experiência, você pega com os anos que você passou aprimorando as suas técnicas, com a experiência de mercado que você tem, e aí e por aí vai, entendeu? Portanto, tenha noção do valor que você entrega na vida das pessoas, sabendo a transformação efetiva que você entrega, que você factibiliza para elas, tanto em mente quanto em corpo e também em espírito. Beleza? Se por agora esses termos ficaram meio vagos para você, mente, corpo e espírito, mais para frente vai ficar mais claro. No próximo módulo, módulo 5, vamos falar sobre imaginação. Lá eu vou destrinchar um pouco melhor a mente para você. Teremos outro módulo onde falaremos sobre cérebro. Nesse módulo, que por sinal é o módulo 12, vamos falar sobre cérebro. Tem também subconsciente, módulo 11. Falaremos também sobre a mente dentro desse módulo. Então, o espírito vai ser abordado com mais detalhes no módulo 13, o sexto sentido, beleza? Então, esse curso está muito mais do que completo e eu vejo você no próximo vídeo.